jornalismo investigativo, nosso tema de hoje, aqui no 25ª Hora, foi o trabalho desenvolvido pelos então repórteres do jornal norte-americano Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward, no episódio do caso Watergate, que abalou, claro, todo mundo sabe disso, o governo dos Estados Unidos em plena década de 70 e acabou com a renúncia do então presidente pelo Partido Republicano, Richard Nixon. No Brasil, o processo de impeachment, de impedimento do ex-presidente Fernando Collor de Mello, também acabou desencadeado depois de descoberto, detalhado e tornado público o esquema de favorecimento ou desfavorecimento implantado pelo então tesoureiro de campanha Paulo César de Farias, o PC, por vários jornalistas. Isso tudo foi descoberto por vários jornalistas brasileiros depois de meses de investigação. Bom, mas não é só no jornalismo dito e assumido como de cobertura política. A cobertura policial, no acompanhamento de crimes, também é muito importante a participação de repórteres investigativos do rádio, da televisão e da imprensa de modo geral. Desde que sejam responsáveis, é claro, saibam respeitar a idoneidade e a segurança das suas fontes e não prejudicar o livre desenvolvimento de investigações paralelas. Exerce assim a plena força que transforma verdadeiramente a imprensa em um quarto poder. Mas como se prepara um repórter investigativo? Quais os valores que devem nortear os passos de um profissional que ousa investigar e buscar as informações mais apuradas? Os casos mais curiosos conhecidos, quais são? Nós vamos procurar responder a estas e outras perguntas durante o nosso programa de hoje. Antes, porém, vou assistir a matéria especialmente produzida sobre esse assunto. Depois voltaremos ao vivo aqui dos estúdios da Rede Mulher para apresentar o brilhante jornalista e repórter Saulo Gomes, da Rede Record de Televisão, nosso convidado desta noite. Você sabe que o programa 25ª Hora é interativo e a sua participação é fundamental. Portanto, você pode ligar agora, 0 Operadora 11 5681 2201. Também com 0 Operadora 11 5681 2202 e 5681 2203. Nosso fax está à sua disposição. Você também pode enviar opiniões e perguntas através deste número, 0 Operadora 11 5681 2204. E a matéria a seguir é muito mais uma homenagem a um convidado que está aqui hoje conosco, que na realidade falando a respeito do tema que iremos tratar. E também a curiosidade dos telespectadores que com certeza querem saber um pouco mais a respeito desse renomado, a respeito da vida deste renomado jornalista, Saulo Gomes, que conosco está aqui nesta noite. Vamos à matéria daqui a pouco, italiano. Na tarde de hoje no Fórum de Maceió, a equipe do legista Madame Palhares e os legistas Daniel Munhoz da USP, Genival Veloso da Paraíba, Domingos Toqueto do Rio Grande do Sul, iniciaram o debate sobre... Saulo Gomes, uma história no jornalismo brasileiro. Um mestre, um verdadeiro e autêntico profissional que tanto ajudou a população e que ainda continua nessa batalha. Um repórter que coloca sua seriedade, seu profissionalismo e sua competência diante de suas tarefas. O seu compromisso é o também de desvendar os mistérios, a maioria dos casos dramáticos que abalaram e tanto mexeram com a sensibilidade do brasileiro. Saulo vai atrás em busca da verdade e sem medo. Um dos seus últimos trabalhos de grande importância foi o caso da família Camargo, no qual Saulo se entregou de corpo e alma para que o sequestro de Wellington de Camargo fosse solucionado. Saulo Gomes sabe ser repórter, sabe ser jornalista e ensinou a muitas gerações como ser um profissional sério, como trabalhar e executar com dignidade uma tarefa. Foi ele que também ensinou a mim como ser jornalista, como lidar com as informações. Estivemos juntos em outros trabalhos, no rádio, por exemplo, e agora na Rede Record de Televisão. Tenho orgulho desse meu velho amigo que ainda continua me ensinando. Que não teme, que vai à luta com coragem, que investiga mesmo a notícia. Saulo Gomes e o jornalismo investigativo no Brasil. Programa 25ª Hora a partir de agora. É isso, uma pequena homenagem dos seus amigos jornalistas, Sueli Valadares, que já trabalhou também com você. E nossa, afinal de contas, você faz parte da história do Brasil, da história do jornalismo sério. Nós vamos falar sobre ética também nessa noite. E eu já ouvi em matérias divulgadas, inclusive na própria TV Record, falando a respeito da seriedade com que o jornalismo tem e deve ser tratado, de como devemos conduzir daqui para frente aquilo que vier às nossas mãos
com responsabilidade, inclusive, do impacto, porque a comunicação avançou tanto, o impacto das nossas informações pode mudar o destino do país. Então, a responsabilidade que hoje os meios de comunicação, principalmente os repórteres, os jornalistas, que têm responsabilidade, obviamente, devem tomar com bastante afinco os ensinamentos que você, como repórter, durante todo esse tempo, vem ensinando a essa turma mais jovem que está chegando agora. E também aprendendo. E com certeza, né? O dia que pararmos de aprender, porque chegou o fim, não é? Não pode ser assim. Agora, Saulo, vamos começar com um pouquinho da sua história, só para que as pessoas possam se situar, quem ainda não ouviu totalmente a história de Saulo Gomes. Você nasceu onde? Nasci no Rio de Janeiro. Eu sou suburbano de Madureira. Qual foi, o que te levou, o que levou Saulo Gomes ao jornalismo investigativo? Como é que você começou? Foi em rádio? De que forma você chegou ao meio de comunicação? Eu comecei em rádio em 1956 e agora, exatamente dia 14 desse mês, eu completei 44 anos de vida profissional, porque comecei aos 28 e vou completar agora 72 anos. Comecei na Rádio Continental do Rio de Janeiro, que hoje tem um outro nome, hoje é a Rádio Capital do Rio de Janeiro, que me parece, inclusive, que pertence ao próprio grupo, né? A Rádio Capital. E a antiga Rádio Continental abriu um concurso para repórteres e naquela época era assim a seleção do jornalismo brasileiro. Seria a seleção de 70 do futebol, né? Então era quase impossível alguém sonhar em entrar numa equipe chamada os Comandos Continental. Eles abriram um concurso, eu tinha uma certa experiência no microfone, poucos sabem, porque poucas vezes eu falo que trabalhei 6 anos como profissional de circo, etc., e parque de diversões. Então, eu tinha muito trato com o microfone, entrei num concurso com mais de 200 jovens e tive um privilégio. Fui o primeiro dessa turma e, por isso, em 56, eu comecei a fazer rádio. Mas eu acho que dentro de mim já estava o espírito do repórter e me dei muito bem desde o primeiro ano. Agora, Saulo, me fala uma coisa. Qual foi o primeiro grande caso que você se deparou e você disse, eu vou investigar, eu vou até o fim, eu vou descobrir? Caso de um menino, que hoje não sei se está vivo e muito menos lembro da idade, que tinha 9 anos de idade, desapareceu num sábado de carnaval, num carnaval turbulento do Rio de Janeiro, quando não havia o mínimo de segurança, o índice de crianças desaparecidas era estrondoso naquela época. Então, um menino chamado José da Hora, do Rio de Janeiro, num bairro muito conhecido no Rio, chamado Bento Ribeiro, entrou num bloco de carnaval e desapareceu. E este caso traumatizou o Rio de Janeiro, porque ele era filho de criação de um senhor que era seu avô e que havia embarcado no navio do Lloyd e indo embora, uma missão obrigatória, oficial, como marinheiro que era, para a Alemanha. Então, consternou o Rio de Janeiro, durante o carnaval, o desaparecimento do menino José da Hora, porque o seu pai adotivo, o pai de criação, o seu avô, não podia saber o desfecho, se ele estava vivo ou morto, sequestrado ou não. Então, eu me empenhei muito nesse trabalho e este foi o primeiro trabalho de muitas horas de investigação em meia turbulência no carnaval e tive a felicidade de trazer para o rádio, porque nem sonhava fazer televisão, aquele ano um grande troféu de 57, que era são e salvo o menino José da Hora. Hoje, não sei se está no Brasil, sua idade, não sei mais da sua vida, né? E isso me deu muitas alegrias, muitas homenagens de colegas, de amigos, e o privilégio de conhecer e receber os cumprimentos do presidente Juscelino Kubitschek, quando no movimento da família e da população do Rio de Janeiro recebi presentes, mas principalmente uma medalha de ouro que eu guardo com muito orgulho. Então foi o caso José da Hora, primeira investigação da minha vida profissional. E na televisão, qual foi o caso de maior impacto ou o primeiro caso que marcou bastante por você? Olha, eu tive um trabalho de investigação muito curioso em 1961, quando pela primeira vez uma equipe de televisão conseguiu chegar às margens de um afluente do rio, um rio que deságua no Xingu, que é o Rio Fresco, para onde eu me desloquei há pouco mais de um ano para uma reportagem da TV Record, ainda no programa do Ratinho, uma aldeia de índios chamada os Índios Gorotis. Foi um trabalho muito difícil, de grande impacto, e nós investigávamos naquela época quem eram os verdadeiros autores, nós repórteres, eu e mais 3 companheiros da antiga TV Tupi, inclusive, investigávamos para saber sobre a morte de 3 pesquisadores ingleses, que às margens desse mesmo Rio Fresco, muito conhecido no sul do Pará, haviam sido desmantelados, o seu grupo havia sido desmantelado e eles haviam tido todo um trabalho seu
técnico profissional destruído e as suas mortes também provocadas pela ação daqueles índios. Nós fomos em busca de uma investigação quase impossível e chegamos a bom termo, trazendo à grande população brasileira qual era a verdadeira história do desaparecimento daqueles técnicos ingleses. Isso em 1900, viu, meu caro Dani? 1961. Pois bem, agora, Saulo, me fala uma coisa a respeito, que a tua opinião para nós é muito importante a respeito da ética. Você sabe que hoje estão colocando em votação a Lei Mordaça, que é uma lei que faz com que a imprensa se sinta um pouco, ou se sinta como se estivesse retornando à época da censura. Existem razões que nos faz pensar que seria para proteger as vítimas que seriam inocentes. Nós temos aí casos como daquela escola que me foge, escola de base aqui em São Paulo. Barbodega. Exatamente, o Barbodega. Enfim, tantas outras histórias que de fato deveriam ter sido com maior cuidado divulgadas. Agora, em contrapartida, existem outras tantas e muito mais numerosas de situações que o Brasil enfrentou politicamente, no que diz respeito a crimes, que se não fosse o papel da imprensa, e principalmente do repórter investigativo, da imprensa que investiga, nós não teríamos alcançado as soluções que alcançamos. Como é que você observa essa lei? Ela deveria ser modificada? Uma proteção ao réu, talvez, ou a pessoa que está sendo acusada deveria existir, sim, mas em que limite? Como é que você olha a Lei Mordaça e essa tentativa de não divulgar o andamento das investigações durante o caso? Olha, eu creio que o não divulgar, desde o instante em que se vai pôr em risco uma investigação séria, lógico que isso é uma questão até de bom senso. Nós nos deparamos constantemente com sequestros e de alguns eu participei, eu estou citando aí para o amigo Deni Vieira, inclusive, o caso que levantaram por mim aqui em São Paulo, em 1967, o desaparecimento da menina chamada Márcia Regina Coronel. Essa menina foi salva por nós num trabalho de 6 dias de investigação que havia sido sequestrada aqui em São Paulo. Então, quando há o sequestro, principalmente, não precisa lei mordaça, não precisa nenhuma força de nenhum órgão do governo para nos sustar em determinados momentos. Nós sabemos nos organizar, as empresas hoje estão muito preocupadas, aqui a sua televisão é uma das provas, o trabalho que nós fazemos, os cuidados que tem tido a direção da Rede Record, na hora de notícias delicadas, como foi esse o nosso trabalho no caso do Wellington. A vida do Wellington, desculpe, deve-se muito e muito ao nosso trabalho e ao que fez a Rede Record da televisão, não apenas o Saulo Gomes, que era o repórter que lá está. Eu e todos meus companheiros, inclusive com a nossa televisão de Goiânia. E nós soubemos nos conduzir, sem lei mordaça, sem pressão de polícia, nós sabemos trabalhar, agora lógico, lamentavelmente, nós sabemos trabalhar com os cuidados devidos, sem extravasar dos nossos limites e sem prejudicar o trabalho policial no caso de uma investigação. Lamentavelmente, alguns colegas descuidados ou mal orientados ou mal administrados realizam casos dolorosos para nós, que é o caso aqui citado, os dois, o caso do Bodega e a escola de base. Mas isso aí é consequência do despreparo de alguns colegas, da falta de habilidade de alguns profissionais, mas principalmente do amadorismo que se impôs à imprensa brasileira, com muitos e muitos deficientes, desculpe os ausentes, muitos e muitos cursos deficientes de jornalismo que estão no Brasil. Se ensina política, se ensina o desnecessário, mas não se ensina ninguém a ser bom jornalista e bom repórter. Então, os deslizes têm acontecido, mas não é por conta de meia dúzia de deslizes que se vai querer silenciar a imprensa importante e séria, como é a imprensa do Brasil, que está colocada entre as melhores do mundo. Ok, vamos citar um caso que foi de grande importância para a nação, foi o caso do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. O papel da imprensa naquele momento. Aí está o registro, eu acabo de reler mais um dos livros, 2, 3 livros ligados a este assunto. Nós lemos a descrição, vimos o trabalho de destaque, principalmente o que foi o trabalho da revista Veja e da revista Isto É, 2 revistas de grande peso, que me fez até
recordar com muita saudade da nossa revista, o Cruzeiro, dos nossos bons tempos dos diários e emissoras associados. Há distorções? Houve distorções? Houve. No episódio Collor, muitas verdades foram distorcidas? Foram. Mas o fundamental foi dito, a nação foi despertada. Se Collor não sabia, e se sabia, não podia coibir os abusos, os avanços, a atuação desastrosa de PC Farias, enfim, tudo aquilo que de mal havia nos chamados porões de Brasília, porque ao tempo do Getúlio, que vivemos uma crise parecida, e foi a imprensa que conduziu o Getúlio até o seu suicídio, o assunto Getúlio até o seu suicídio, nada daquilo, se tudo aquilo não tivesse sido divulgado, nós teríamos um Brasil totalmente perdido no dia de hoje. Lógico que houve distorções, porque houve envolvimento político. Mas tratando-se de um presidente da República, líder de um partido político, ele não podia, exercer um cargo público, fugir também da perseguição política. Mas a imprensa teve seu papel importante, o impeachment, o primeiro na história do Brasil, só ocorreu em consequência do trabalho da imprensa. E uma retificação. O primeiro impeachment é de um presidente. Porque de um governador, o primeiro impeachment foi decretado no dia 13 de setembro, uma sexta-feira, em 1957, exatamente nas Alagoas. Quando 35 deputados estaduais conseguiram votar o impeachment depois de tiroteio, ele morreu líder de governo e muitas pessoas aliadas, e eu estava lá. Então, em 1957, o primeiro impeachment foi do governador Muniz Falcão, das Alagoas, que nos assiste no momento. Então, realmente, a imprensa decidiu esses episódios com dignidade e com muita bravura. Ok, nós vamos continuar falando a respeito do tema de hoje, vamos falar a respeito de reportagens, repórteres investigativos, e você pode participar do programa 25ª Hora. Sua participação, é claro, é fundamental. Nós vamos agora passar, como todas as noites, ela pergunta como o senhor vê a atual segurança pública e o que deve ser feito para melhorar a PM e a Polícia Civil. E aí eu vou acrescentar aqui a respeito da fusão da polícia, né? Na realidade, tornar as polícias, ou a polícia brasileira, uma única polícia. Você é a favor ou contra disso? Eu acho que é bem interessante e até necessário, até porque nos grandes casos, nos grandes crimes, está provado que a briga, a disputa, a vaidade entre as polícias civil e militar tem gerado muita tristeza e muita infelicidade no Brasil. Grandes casos, e aí vem a participação vitoriosa, felizmente, do repórter, não somente eu, mas tantos outros competentes repórteres que temos fazendo ainda investigação no Brasil. Aí o fracasso da polícia, muitas e muitas vezes, tem sido substituído pelo trabalho do repórter investigativo. Então, a fusão das polícias, eu acho que a união das polícias, eu acho que vai resolver o problema. Porque hoje é terrível, né? Nós vimos aí, nós estamos todo dia assistindo os grandes casos policiais em que cada um quer ter o seu troféu, o troféu da descoberta. Então, é natural que um prejudique o trabalho do outro, que não é natural, mas infelizmente isso acontece. Então, esse projeto de unificação das polícias, eu acho que ele é uma realidade que ainda nesse ano vai acontecer no Brasil e necessário para a segurança. E uma observação, agora, quanto à segurança, nós sabemos que, lamentavelmente, ela está falida no Brasil, em especial em São Paulo. Os fatos estão aí... Não pela competência dos policiais. Nós temos alguns dos melhores policiais do mundo aqui. Mas no caso específico de São Paulo, o governador Mário Covas, que é um homem honrado, um homem digno, um homem competente, um homem culto, foi infeliz no primeiro e continua sendo infeliz no segundo mandato com a escolha de secretário de segurança. É um homem honrado que está aí, mas não é do ramo. Então, nós estamos sem segurança. O Alexandre de Bauru e também o Homero, também de Bauru, eles gostariam de colocar em suas mãos, e perguntam se você sabe a respeito, do caso da menina Mara Lúcia. Esse caso ocorreu em 1970, posso dizer. No dia 11 de junho, eu tenho memória que me ajuda. No dia 11 de junho, por volta de 4, esses rapazes podem confirmar. Por volta de 4h30 da tarde, essa criança foi sequestrada e apareceu morta nos fundos de uma casa na rua Arnaldo Quintela. Se não me engano, eu posso quase confirmar que o número era 861, cuja proprietária chamava-se Antônia, dona de um prostíbulo famoso na época lá em Bauru. Eu trabalhei um ano neste caso. Ele ocorreu no dia 11. A menina desapareceu no dia 11 de novembro, foi encontrada morta no banheiro no dia 15 de novembro por uma senhora, uma lavadeira, por nome de Maria, etc., lá da cidade. Um ano depois, nós esclarecemos o caso.
Mas a polícia não quis acreditar na reportagem deste seu profissional e por isso hoje alguém me telefona para perguntar do caso da menina. Conheço demais e tenho documentos desse assunto em meu poder. Ok, então está aí a resposta e vai aí a sugestão de nós colocarmos no ar novamente esses casos para que eles sejam esclarecidos. O papel da televisão como utilidade pública. Saulo Gomes acha disso? Trabalho Utilidade pública, servindo a população. necessário, mas muito necessário. Não fosse esse trabalho, que ainda não se consegue fazer em alta escala, não fosse esse trabalho em favor do povo, esse trabalho de utilidade pública, o país estaria chorando muito mais, porque, lamentavelmente, a assistência social é muito falha no Brasil. Então, esse trabalho que se pode e deve fazer na televisão é que tem conseguido suprir falhas ou falta de muita coisa que a opinião pública reclama. As populações estão desassistidas e cabe a nós, em programas desta ordem, completar aquilo que os governos, por algum motivo, não estão fazendo. Muito bem, o Luiz Antônio de São Miguel Paulista, e é uma espécie de denúncia, ele faz hemodiálise, ele queria saber se existe alguma máfia por trás da questão da hemodiálise, da doação de órgãos. O que você sabe a respeito desse movimento sombrio que existe em torno de doação de órgãos, de hemodiálise, de transplantes, enfim? E se já houve qualquer tipo de investigação sua a respeito do assunto? Houve, no programa do J. Silvestre, em 1986, numa série que quando eu realizava uma série chamada Os Grandes Erros Judiciários, que foi uma série de investigações feitas, provando a inocência de muita gente acusada de vários crimes em vários estados brasileiros. Em meio a esse trabalho, no programa do falecido J. Silvestre, eu denunciei a máfia aqui instalada no Brasil e a hemodiálise ainda existe, porque, lamentavelmente, os grandes interessados em que não se mantenha regular a doação de órgãos no país, especialmente a de rim, exatamente as clínicas que fazem hemodiálise. Nós denunciamos, inclusive, por incrível que pareça, um elemento técnico que é usado, para o senhor ter uma ideia, que é usado para a filtragem do sangue, que, se não me engano, eles chamam, é um fiozinho, como se fosse um cabelo. O INPS pagava na época, e o assunto hoje é o mesmo. Aqueles capilares usados para fazer o transplante, eles podem ser usados 3 ou 4 vezes no máximo. E nós constatamos aqui em São Paulo o uso de 40, 25 e 30 vezes. O que quer dizer que aqueles pequenos tubos levavam impurezas para o sangue que estava sendo filtrado. Nós denunciamos esta gangue, descobrimos vítimas e alguns morreram depois da nossa denúncia do nosso trabalho. E um pouco mais, meu jovem Deni, por um pouco mais eu teria ido para a cadeia, porque a gangue é muito forte e ainda continua. E o governo, leal ao povo, precisa combater. A hemodiálise é interesse de muitas e importantes clínicas no país que não querem a regulamentação ou a regularização, melhor dizendo, do transplante, principalmente de rins. Eu já denunciei, é demorado, se eu quiser comentar o que eu tenho sobre isso no meu trabalho. Bom, nós vamos agora a um trecho, uma introdução de uma matéria ou de um caso investigado por Saulo Gomes. Você, Saulo, divulgava logo na tarde, dentro do Cidade Alerta, o resultado em primeira mão, antes de Goiânia saber, inclusive, disso. Eu creio que sim. Acho que no momento que o doutor Anor, né? Anor. Doutor Anor Antônio de Oliveira Neto estava voando para Goiânia. Isso. Parece que a matéria está aí. Vamos ver, então, com Raquel, Saulo comigo, Leão é livre na Rede Record. Vamos lá. Que realmente a orelha é do Wellington, não é isso, Saulo? Exato. O laboratório Genomic Engenharia Molecular está levando nesse instante, dentro de meia hora chegará em Goiânia, o resultado através do professor Anor Antônio de Oliveira Neto, que é professor da Universidade Católica de Goiás. Confirmado por este laboratório que a orelha é de Wellington, irmão de Zezé de Camargo. Bom, exemplo de casos recentes investigados por Saulo Gomes. Agora, Saulo, existe uma pergunta aqui que vem através do fax, não sei se você conhece o Geraldo Santos. Saulo, disco voador existe? Hoje é um assunto que está na fronteira da ciência. Um grande abraço do seu breve colega de rádio. Você já investigou sobre questão de objetos não identificados, voadores não identificados? O Brasil tem uma coisa muito curiosa. O bairro de Barreto, que no Rio de Janeiro estamos assistindo,
em 1960, 59, 60, no Rio de Janeiro, no bairro do Barreto, nós descobrimos lá, criado uma instituição que não mais existe no Brasil, uma instituição mística que chamava-se os Mantos Amarelos. Eles eram oriundos de um dos países do Oriente Médio. Lá eles tal era a investigação deles e a certeza da existência dos discos voadores, coube a esse grupo lá em Niterói construir a primeira pista para descer discos voadores no Brasil. E lá eu estive. Nesse mesmo lugar, e mais recentemente para a Record, depois de 30 e poucos anos, em 1966, um dos maiores acontecimentos e mais intrigantes do Brasil foi no Morro do Vintém, que é um lugar muito conhecido lá em Niterói, na antiga capital do antigo estado do Rio de Janeiro, onde morreram 2 técnicos da antiga TV Tupi, de forma muito misteriosa, e eles eram investigadores deste assunto. Chama-se o caso das máscaras de chumbo. 2 moços mortos, até hoje não esclarecida a causa da morte, em nenhum dos nossos laboratórios no Brasil, especialmente São Paulo e Rio, que fizeram os exames depois deles mortos. E esses moços tinham umas máscaras de chumbo, sabendo nós que o chumbo é o único elemento capaz de isolar a radioatividade. Então, esses moços, muito ligados à investigação sobre objetos estranhos não identificados, apareceram mortos de forma misteriosa lá. E, a partir daí, eu me interessei muito. É longo também esse assunto. Eu viajei o Brasil, eu fui buscar a resposta com os índios chamados Cubancancrem, gente da cabeça raspada é a tradução em português, que é um grupo de índios perto dos Gorotires, que são os Caiapó, no sul do Pará, que tem histórias fantásticas sobre isso. Eu nunca vi, mas tive o privilégio, na cidade de Lins, inclusive, saindo do Pará em 1969, Lins foi cognominada a capital do disco voador no mundo, quando eu descobri uma série de trabalhos muito curiosos e a aparição infinita de aparelhos e depoimentos fantásticos de pessoas que viram e viveram a experiência dos chamados discos voadores. O assunto é complexo e seria um programa à parte. Eu fico muito feliz quando o amigo diz que há necessidade de se fazer determinados programas. Eu estou até reivindicando a própria TV Record se abrir um espaço para que esse repórter, com a sua experiência e os companheiros que me cercam, possamos trazer um pouco dessas histórias. Eu vou repetir. Tudo indica que existe o disco voador. Eu não vi, mas a seriedade das pessoas, centenas e centenas que eu entrevistei no Brasil, em todos os pontos, em todos os estados brasileiros, dão realmente a ideia de que a coisa é séria e de que ela existe. Daqui a pouco nós vamos voltar com Saulo Gomes, vamos agora à nossa sala de entrevistas especial para concluir, se falasse um pouquinho a respeito do caso Wellington Camargo. Foi um caso explosivo, onde existiu um envolvimento da imprensa muito grande, o nome de vários repórteres envolvidos em várias situações. O que você tirou de tudo isso, Saulo? Disso tudo, nós tiramos uma grande lição. E é certeza que o tema desse programa desta noite nos dá. O repórter investigativo tem que ter coragem, independência, dignidade, honestidade, sem querer ser herói. E respeito às pessoas e à informação. Foi exatamente tudo isso que eu e um grupo de companheiros, pudemos fazer, com o apoio técnico que tive de São Paulo e lá dos colegas de Goiânia, em Goiânia. Lamentavelmente, e esse desabafo eu preciso ter mais uma vez, os compromissos de pessoas, da família do Wellington, conduzia todo o resultado do nosso trabalho, querendo desmerecer tudo aquilo que se fazia para a Rede Globo de televisão. Mas era um problema de uma preferência deles. Mas a Rede Record, por intermédio desse repórter, teve esse privilégio. O primeiro bilhete encontrado, anunciado às 15h50, podem conferir nos nossos computadores, às 15h52 do dia 21 de dezembro, dizendo que no quilômetro 81 da cidade de Cocalzinho, que dista apenas 50 quilômetros de Brasília, 150 de Goiânia, lá estava o primeiro bilhete com resgate exigido de $5 milhões. Que o segundo bilhete encontrado às 23 horas do dia 5 de janeiro de 98, também foi trabalho levantado por nós, que coube a nós, e esse repórter especial, descobrir a testemunha-chave, o retrato falado que foi levado às autoridades, enfim. Toda a vida desse moço, em boa parte, é devida ao trabalho de toda a nossa equipe da Rede Record Televisão. Lógico, claro, especialmente, acima de tudo, a força superior que rege a todos nós e ao mundo. Mas
eu ficaria num programa especial só para falar e gostaria muito, viu, Denis, de ter a oportunidade de contar os bastidores nos arquivos que estão guardados da Record, o que nós fizemos pela vida desse moço. Não fizemos nada demais, cumprimos o nosso dever. Mas, lamentavelmente, fomos muito e muito prejudicados, porque havia uma prevenção, não contra o repórter Saulo Góes, mas contra a TV Record, que cresceu demais e que está incomodando muito, como hoje vocês aqui também na Rede Mulher. Ok. Olha aqui, para nós encerrarmos, ainda bem que a imprensa faz o nosso papel, né? A condição hoje da polícia brasileira, não é só da polícia civil, né? Apesar que aqui em São Paulo, viaturas novas, vamos ver como é que, se isso resolvesse o caso, né? Enfim, e aqui uma homenagem de um chargista que sempre via, que é um desenho aqui do Saulo Gomes investigando. Vou entregar ele, tá bom? É o Emílio Menon. Bom, tem esse livro, Obrigado, Emílio. O Último Voo, uma investigação sem limites, do Saulo Gomes. Esse livro ele já tem algum tempo a respeito Esse livro tem quase 3 anos que foi lançado. Ele é a soma de todos os elementos técnicos e humanos que contribuíram para a queda do avião em que morreram os mamonas assassinos e 4 pessoas outras, piloto, copiloto, acompanhantes, etc. Esse livro é tão verdade que ele jamais foi desmentido, até mesmo pela aeronáutica, que se incomodou muito com o que está nesse livro. Este é um trabalho, eu não estava em televisão, a Record há 2 anos e 2 meses me deu essa oportunidade de voltar ao ar depois de 10 anos e meio ausente. Então, não tendo a televisão, a Mônica Bonfilho, com a sua editora, me deu a chance de publicar este livro. Ele é o trabalho de uma investigação séria de um profissional da imprensa brasileira. Tá ok. Bom, eu quero agradecer demais a presença do Saulo Gomes, estender o convite para que possamos falar mais detalhadamente dos casos que ele já cobriu até hoje. E o que nós pretendemos, na realidade, aqui foi fazer uma homenagem ao seu trabalho, aos profissionais da área que também desenvolvem um trabalho sério, como você. E gostaríamos muito que você se estendesse nesse trabalho por muito tempo na televisão, com programas apresentando reportagens, investigações sérias, para que pudéssemos ajudar a população brasileira. Obrigado, Saulo. Eu que lhe agradeço. Nós estamos precisando investigar muito. O caso do Dr. Fritz foi um caso horroroso. Chegaram várias perguntas aqui sobre o Dr. Fritz, sobre tantas outras. Nós vamos guardar para uma outra oportunidade. Eu agradeço muito, viu, Dani? Muito obrigado à TV, à Rede Mulher. Obrigado aos seus diretores, aos colegas que me convidaram.